Olá pessoal, hoje Jeremias capítulo 30. Deus promete trazer do cativeiro o seu povo. A palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim falou o Senhor Deus de Israel e disse: Escreve num livro todas as palavras que eu tenho falado, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-lo à terra que dei aos seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá, porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aquela que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo do seu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais servirão dele os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que eu te livrarei de terras de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro. E Jacó voltará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá mais quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, e a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de tudo não te darei por inocente. Porque assim diz o Senhor: a tua ferida é incurável, tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para aplicar curativo. Não tens remédio que possa curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntaram por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e a multidão dos teus pecados. Porque gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e a multidão dos teus pecados eu fiz essas coisas. Por isso todos os que te devoram serão devorados, e os seus adversários irão todos eles para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e a todos os que te desposam entregarei ao saque. Porque te restaurarei a saúde, te curarei as chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das tuas moradas, e a cidade será reedificada sobre um montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não sereis diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão apoucados. E os seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será confirmada diante de mim. E castigarei todos os seus opressores, e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? Diz o Senhor: e ser-me-eis por servos, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor, a sua indignação, já saiu. Uma tempestade cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. E no fim dos dias entendereis isso. Jeremias capítulo 31.
Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos, aleijados, grávidas e as de parto juntamente, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porquanto o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, aos trigo, ao mosto, ao azeite, e aos cordeiros e bezerros. E a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais vão andar tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora por seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, tu és o meu Deus. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa às suas cidades. Até quando andará errante, ó filha de Israel? Quando? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra. Uma mulher cercará um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão essa palavra na terra de Judá, nas cidades, quando eu vos restaurar do seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente,
como também os lavradores e os que pastoreiam um rebanho, porque satisfaz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei. E olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como velei sobre eles para arrancar, para derrubar, para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no teu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá de cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto me fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananiel até a porta da esquina, e a linha que medir estender-se-á para diante dela, até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos. Para o oriente serão congregados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Jeremias capítulo 32. A prisão de Jeremias. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias o profeta estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: por que profetizas tu, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrego essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei da Babilônia, e ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis. Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananiel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hananiel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isso era a palavra do Senhor.
Comprei, pois, a herdade de Hananiel, filho do meu tio, qual está em Anatote, e pesei o dinheiro 17 siclos de prata. E assinei a escritura e selei, e fiz confirmar com testemunhas, e pesei o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maaseias, na presença de Hananiel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas, que subscreveram a escritura de compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, na presença deles, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma essas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e colocas num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder, e com o teu braço estendido nada há que te seja demasiado difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribui a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. O grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho, magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até hoje, tanto em Israel como entre os outros homens. E te fizestes um nome, o qual tu tens nesse dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte, braço estendido, e com grande espanto, e lhes deste essa terra que juraste aos seus pais, que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandastes que fizessem, eles não fizeram. Por isso ordenastes-lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela pestilência, e que dissestes, o Senhor se cumpriu. Eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me dissestes, ó Senhor Deus: compra para ti o campo por dinheiro, e faz que o confirmem por testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. A promessa de restauração de Israel. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu entrego essa cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela e pôr-lhe-ão fogo e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimarão incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocar a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão me provocar a ira com as obras das tuas mãos, diz o Senhor. Porque para a minha ira e para o meu furor me tem sido essa cidade, desde o dia em que edificaram e até o dia de hoje, para que a tirasse da minha presença, por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis e os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram-me as costas e não o rosto.
Ainda que os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para profanarem. E edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para fazerem passar os seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca lhes ordenei. Nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia, pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a esse lugar, e farei que habitem nele seguramente. Eles serão meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração, um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem, e o bem dos seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes o bem, e plantá-los-ei nessa terra firmemente, com todo o meu coração, com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo esse grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. E comprar-se-ão campos nessa terra da qual vós dizeis está assolada, sem homens, sem animais, será entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro e assinarão as escrituras e as selarão e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas e nas cidades das planícies e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Ficamos por aqui hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.